Nós fizemos em 30 anos, entre a década de 60 e a década de 90, o que os países europeus fizeram em 100 anos do ponto de vista de urbanização, com consequências. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, venho tentando humanizar a saúde, apresentando aí a cabeçada dos nossos célebres convidados da área de saúde, principalmente os médicos, sempre tentando trazer um pouquinho esse lado aí, vamos colocar, sombrio que todos nós temos, apesar da grande maioria dos nossos convidados tentarem privar pela sua excelência e pelas suas conquistas. Hoje, que os outros convidados não fiquem enciumados comigo, pela super celebridade que eu sempre tive a vontade de conseguir me conectar, e hoje, através do querido amigo Renato Gomes, conseguiu nos conectar. Doutor Gonçalo Vecina, médico sanitarista, fundador aí da Anvisa, ex-presidente da Anvisa, um dos idealizadores aí do nosso Sistema Único de Saúde, professor da USP. É tudo. Esse daí tem uma passagem que eu acho que fica difícil de conseguir transcorrer todos esses predicados aí que ele tem, mas uma pessoa que, dentro da trajetória, e vamos tentar conhecer um pouquinho, vem tentando mudar o sistema de saúde e trazer uma humanidade e uma saúde para todos, né? Que é algo que ele briga tanto. Fala, doutor Gonçalo, tudo bem? Bom, agora é melhor, né? Estamos aqui no programa do Ricardo, então certamente hoje teremos contribuições importantes para dar para quem foi nos assistir, porque eu acho que essa é a função nossa na vida, né? Tentar a cada vez, cada passo que a gente dá, colocar algo que melhore a vida das pessoas. E é essa a minha expectativa aqui com você, Ricardo. Deixa eu já começar de cara com isso, professor. Da onde que vem essa motivação? É, essa é uma pergunta que com frequência me é feita e eu não tenho uma resposta boa para dizer da onde que veio essa motivação, né? Podia dizer para você que eh, veio por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, mas eu acho que sem falsa modéstia, né? A pergunta cabe a mim, cabe a você, cabe a todas as pessoas que já passaram por aqui. Eu acho que é normal nós, pessoas, seres humanos, querermos um mundo melhor para todos. Eu acho que é anormal eu querer um mundo melhor para mim. Eu acho que nós queremos um mundo melhor para todos. Eu não acredito na possibilidade de ter um mundo melhor para alguns. E acho que ter um mundo melhor para alguns seria desastroso para a humanidade, né? Às vezes a gente pega algumas filmes, esse tipo de coisa meio distópicas, né? Quando você pega, tem um pessoal lá em cima e um pessoal lá embaixo, e aquilo parece que é uma coisa normal, né? Blade Runner, um grande filme aí que Uhum. com certeza você deve ter visto, né? Você tem um povo que mora lá nas alturas e tem um povo que mora no meio daquela cidade terrível. Eu pessoalmente acho que se a gente caminhar para construir um mundo em que existam tantas diferenças, ou essas diferenças já existem hoje, né? Quem mora nas comunidades e quem mora nos jardins, estou falando aqui de São Paulo, com certeza tem uma vida muito diferente. Isto já está acontecendo. Nós estamos construindo um mundo onde esses dias a Marielle Franco falando de diferenças, né? Falava no racismo ambiental. Ah, existe um racismo ambiental? Existe um racismo ambiental. Quem criou? Nós criamos, né? Então, eu acho que o normal é nós queremos um mundo mais igual. Então, de onde veio o meu querer um mundo mais igual?
veio do fato de eu ser uma pessoa que está no mundo. E não tem nada de extraordinário em querer isso. Eu acho que todos nós queremos isso. Talvez não nos manifestemos de maneira adequada. O anormal é querer que eu more lá, eu seja não sei o quê, e o resto tanto faz. Isso eu acho que é anormal. Então, não vem de berço. Não, não, não foi meu pai e minha mãe que me ensinaram. Eles me ensinaram outras coisas importantes, com certeza me ensinaram outras coisas importantes. Mas eles não me ensinaram a querer um mundo melhor, por causa da igualdade, porque eu não vejo como ter um mundo melhor sem ser através da promoção da igualdade. Então, esse é um caminho, em parte, eu ter me transformado, ter me formado, como médico, tem aí também alguns vetores, né? Você sabe disso, você também é médico. É, Você não quer que as pessoas sofram para você tratá-las, né? Você Uhum. quer que as pessoas vivam bem e tal. Então, é isso que, com certeza, nós que tivemos a sorte de nos formar médicos, eu digo sorte porque eu podia estar trabalhando na indústria do tabaco, eu podia estar trabalhando numa indústria que produz armas, eu podia estar trabalhando numa indústria que produz veneno, mas eu trabalho com saúde. Então, eu acho que eu tive uma sorte. Como é que eu cheguei a ter essa sorte? Bom, aí tem uma outra história que certamente a gente vai explorar aqui. Mas eu acho que nós trabalhamos com saúde, nós profissionais de saúde, tivemos uma sorte. E me diz uma coisa, eu não sei nem se o senhor participou ou participa desses trabalhos, né? A USP publica a cada 2 anos aquela demografia médica brasileira, né? E no último trabalho publicado, teve um dado de 65% dos estudantes de medicina estarem buscando a medicina ainda para cuidar do próximo, para ter uma melhor população. E aí tem toda a forma de analisar esse dado positiva, de que a gente ainda tem uma maioria buscando isso, e por outro lado tem a pessimista, né, de que, meu Deus do céu, como é que pode 35% dos estudantes de medicina estarem buscando a saúde e a medicina com outro objetivo que não seja esse? Como é que é a visão do senhor em relação a isso? Eu acho que essa é uma coisa também que às vezes a gente se perde um pouco, né? Porque é óbvio que essa ideia do 65 e do 35 tende a nos levar para um mundo dual. Não existe esse Uhum. mundo dual, né? Primeiro de tudo. Segundo, a existência disto e daquilo faz parte do todo. Então, eu acho que a dialética é uma coisa com a qual nós temos que conviver. Em todo lugar existe isso, né? É normal existir isso. O que eu acho que as pessoas têm é o direito a ir se transformando, né? E as pessoas vão se transformando à medida que vivem. Então, eu falava há pouco de que eu quero um mundo melhor para todos, etc. Isso significa que eu sou um santinho, que não... Não, eu às vezes faço as minhas pequenas e às vezes grandes maldades também, né? Eu vivo nesse mundo, que todos nós vivemos, né? Nunca tirei, nunca batei, nunca roubei, isso nunca fiz, né? Mas no dia a dia a gente faz, às vezes, as pequenas maldades aí. É natural na vida da gente fazer isso. E eu acho que a gente tem o direito também de, nesse caminho que a gente está trilhando, ir, ir fazendo coisas diferentes ou iguais, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que quem disse foi o filósofo existencialista francês, lá, agora não me lembro o nome dele, problema da velhice, né? Mas esse filósofo,
grande filósofo, andou um pouquinho pelo Brasil aqui também, fazendo visitas, né? Ele dizia que eu sou o que eu consegui fazer com o que a vida fez de mim, né? Eu sou o que eu consegui fazer com o que a vida faz de mim. E é natural isso, né? Quer dizer, nós somos transformados ao longo da nossa vida pela nossa vontade e pelo ambiente e dentro do qual nós estamos inseridos. Então, eu acho que é uma coisa, não é uma coisa que tenha que nos surpreender, ela é natural. E é por isso que eu acho que a gente deve entender isso e saber que existe um espaço para eu me transformar, né? De novo, a história do bom ladrão. O bom ladrão, Jesus lá na cruz, deu a oportunidade do cara que teve uma vida errada o tempo todo de falar: eu me arrependo e peço o seu perdão, né? É, eu acho muito bonita a doutrina de salvação da Igreja Católica em relação à doutrina da salvação Uhum, da Igreja Reformista. Embora eu acho que a Igreja Reformista tenha fantásticas contribuições para a nossa história, mas eu acho que a doutrina da salvação da Igreja Católica, ela oferece essa oportunidade. Você não nasceu salvo ou condenado. uhum. Você pode mudar o rumo da sua vida, porque você quer, né? Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. Nós querermos fazer da nossa vida algo melhor. Eu acho que é um belo caminho esse. E você mudou o caminho da sua vida, professor? Eu mudo o caminho da minha vida o tempo todo. O tempo todo eu acho que essa é uma outra coisa com a qual eu tenho. Eu me enveredei para o campo da saúde pública e dentro do campo da saúde pública eu enveredei para um campo que a maioria dos profissionais e dos médicos, dos profissionais de saúde e dos médicos não gostam muito, né? Que é essa questão, esse espaço de fazer coisas, né? Que é o espaço da gestão, né? O que que é a gestão? Gestão é mobilizar coisas que são ideias, gente, material, ciência, né? Mobilizar coisas para transformar o mundo, né? A gestão é basicamente isso. Você cria produtos que vão ser consumidos pelas pessoas. As pessoas, quando consomem esses produtos, se espera que elas vivam melhor. Então, é comida, é remédio, é conhecimento, é tudo, né? Tudo. Nós, em sociedade, produzimos para quem vive na sociedade tudo que as pessoas necessitam, né? Desde que elas consigam ter acesso, né? Então, Uhum. essa é uma questão importante, a do acesso, por causa da questão da igualdade. Mas, de qualquer sorte, esse campo da gestão é um campo para o qual eu enveredei, né? E no campo da saúde pública, o jeito de tratar uma, uma, uma doença, sei lá, um problema visual que você tenha, tem um protocolo para tratar. O protocolo é a melhor maneira de tratar uma determinada doença. No campo da gestão, não necessariamente eu tenho a melhor maneira de fazer as coisas, né? Eu estou buscando sempre aumentar a minha eficiência. E um sábio indiano nesse campo da gestão, chamado Prahalad, ele dizia que no espaço da gestão, nós temos que pensar como se nós tivéssemos uma espiral. Essa espiral indica que sempre é possível fazer melhor, né? Não é uma circular.
Você não faz repetidamente a mesma coisa sempre. Não. Você está andando numa espiral. E nessa espiral, todo momento seguinte é um momento em que você pode alcançar um melhor resultado. E eu, no campo da gestão, acredito que sim, é possível sempre fazer melhor. Determinadas questões, tem um jeito certo de fazer, mas tem determinadas, e eu acho que são a maioria das coisas, que nós temos oportunidade de, enquanto homens, mulheres, enfim, enquanto parte da humanidade, estar continuamente melhorando e aumentando, melhorando o resultado dos nossos atos. Eu acho que também vale a pena a gente registrar aqui que o filósofo francês que eu queria lembrar o nome é o Jean-Paul Sartre, né? O Sartre é o pai do existencialismo e foi ele que pensou nessa frase que, de certa forma, resume a filosofia dele, né? Eu sou o que eu consegui fazer do que a vida fez de mim. Você teve a E oportunidade de conhecê-lo aqui no Brasil? nunca, isso ele quando veio aqui para o Brasil, eu usava fralda, lá pela década de 60 por aí, né? Não, não, eu só li alguma coisa do que ele escreveu. Entendi. E não sou existencialista, mas de qualquer forma, e dentro do campo da saúde pública, eu optei por um espaço que é o espaço do profissional de saúde pública, o sanitarista, né? Eu escolhi fazer saúde pública, depois que terminei a medicina, fiz a residência de medicina preventiva, e dentro da residência de medicina preventiva, eu fiz uma opção pelo campo da saúde pública e da gestão, né? Isso é uma mudança importante, porque boa parte a medicina tem um pedaço de arte. O senhor fez ou ajudou a criar o Proasa? Agora me peguei aqui, Eu fiquei. fui um dos membros. O Proasa foi criado num período, né? Esse período vai de 76 a 79, a estruturação do Proasa. Eu fui aluno da quarta turma de residência do Proasa. Mais tarde, em 86, eu fui diretor do Proasa, fui diretor-geral do Proasa, fiquei de 86 a 89 como diretor do Proasa. Então, eu participei da história da construção, só que comecei lá como residente, eu era um dos residentes que fez a medicina preventiva do lado da gestão, que era o lado do Proasa, a residência era em medicina preventiva, com E um já tinha o bom. vínculo com a GV, professor, ou não? Eu tinha o vínculo com a GV e com a HC. O HC e a GV criaram um contrato, um convênio, em 1976, e aí começou o curso de especialização em Ah, era com administração aquela história da Kellogg, né? da De, Kellogg. de Chicago, né? Foram recursos da Kellogg para criar esse centro aqui em São Paulo, um centro no Rio de Janeiro, um na Cidade do México, um em Lima e um em Bogotá. A Fundação Kellogg financiou 5 centros para a formação de gestores em saúde nesse começo da década de 70, né? Ela foi gestando esse trabalho, a Fundação Kellogg foi muito importante, a Fundação Kellogg, eu tive a oportunidade de trabalhar na década de 90 na Fundação Kellogg, e com projetos na área de educação em saúde, né? Uhum. E ela tinha ela foi uma fundação muito importante, tem conquistas muito interessantes. Uma delas foi essa do avanço da área da gestão em saúde no Brasil, né? E como é que era essa realidade? Como é assim, hoje a gente tem um certo preconceito na questão da gestão ainda, mas é completamente aceito dentro do mercado, várias oportunidades, grandes instituições e tudo mais. Mas entendo
que sua escolha foi uma escolha, me corrija se eu estiver errado, até mal vista socialmente no momento. Foi. Enquadra um pouquinho a gente, isso tem 40 anos, né? Isso tem 40 anos. Isso foi em 1978, que quando eu entrei na residência em 1978. Tinha uma certa dificuldade. Falei, olha, eu vou fazer saúde pública e vou me especializar na área de gestão. Tinha que ficar uma meia hora conversando com o cristão ali. Meus pais nunca entenderam essa história direito, né? Eles falaram, e o que eu faço com essa doença? Você vai no médico, mas você não é médico? Você, eu sou, mas veja bem, né? Se bem que eu sempre achei que uma das vantagens do médico que faz gestão é ele saber medicina. Então, eu procurei nunca me afastar da medicina. Não é que eu tenha estudado medicina depois de formado. Lógico. Eu estudava epidemiologia, saúde pública, essa coisa, e gestão. Eu estudei muito essa coisa da gestão. Produzi, escrevi livro, etc. Mas o fato é que era difícil mesmo de explicar. Agora, uma coisa é certa, nós precisamos produzir mais serviços e melhores resultados. E isso tem um jeito de fazer. Esse jeito chama-se administração, Uhum, gestão, não tem outro, né? E o que que é gestão? Eu já até falei aqui, vou refalar. uhum. Gestão é a capacidade de mobilizar recursos para alcançar objetivos e os objetivos são o quê? A razão de ser da existência das organizações. As organizações existem para atingir objetivos que fazem com que a gente consiga viver nesse mundo onde nós estamos. Então, gestão é muito importante, né? É um Mas deixa eu ser negócio. prolixo, professor. Eu sou meio Vai. burro aqui. Da onde que vem esse estalo? Todo mundo fazendo cardiologia, todo mundo fazendo ortopedia. E doutor Gonçalo, quantos anos o senhor tinha na época? Tinha 18, 23, 23, 25 anos de idade. isso. Fala, eu vou fazer. Era gestão, era a palavra utilizada na época? Ou era só Administração, gestão, administração hospitalar? isso. É, como é que aparece isso? Durante a universidade, tinha um vínculo. A gente está aqui, peraí, que ano que era isso? 1977, 78. Ditadura militar. Então tá bom. Vamos lá. Então tinha todo o lado aí de direitos. Você estava vinculado aí na USP, que era um celeiro aí de luta contra a ditadura. Fazia sentido isso para a escolha desse Veja, momento ou não? nós estamos falando de duas coisas que estavam naquela época bastante próximas. Uma coisa era a saúde pública. Nós queríamos transformar o Brasil num lugar melhor para as pessoas viverem. Aqui em São Paulo, o secretário da Saúde era o professor Walter Lezer. E eu Uhum. lembro da gente discutir com o professor Walter Lezer, um homem que dedicou sua vida à área de patologia clínica e à saúde pública. Ele era um dos fundadores do que hoje é essa potência chamada Laboratório Fleury. Mas era essa hipótese do professor. O professor sempre esteve ligado com saúde pública e era, pela segunda vez naquele momento, secretário estadual de saúde. E a gente ia conversar com ele sobre a questão, por exemplo, da fome. Professor, o que que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir leite. Professor, distribuir leite? Por que que a gente não cria condições dos trabalhadores ganharem melhor? Por que que a gente não muda o mundo? Por que que dá leite? Assim, olha, Gonçalo, quando a gente tem tuberculose, a gente toma antibiótico. Quando a gente tem fome, a gente tem que receber comida. Então, nós vamos distribuir leite. E vamos fazer tudo mais que tenha possibilidade de ser feito também. Mas para a fome, nós vamos dar comida.
que naquele momento a gente olhava para esse tipo de proposta e falava, isso é uma proposta foquista, ou seja, que foca. E nós precisamos de uma proposta abrangente, que mude a vida das pessoas. Hoje eu entendo que as duas coisas estavam certas, né? Nós precisávamos de uma política foquista do professor Lezer e nós precisávamos de uma visão ampla que transformasse o meio ambiente, que transformasse a sociedade e que oferecesse novas oportunidades para as pessoas. Quando eu chego, quando eu termino o meu curso de medicina, eu das áreas cirúrgicas não queria nada. Eu pensava nas áreas clínicas, pensava muito em pediatria, pensava muito em moléstias infecciosas, pensava muito em clínica, até psiquiatria me passou pela cabeça, mas eu estava pensando em clínica e eu estava pensando num mundo melhor. E eu acho que a saúde pública, olhar para o conjunto das ideias da saúde pública, aumentar acesso a serviços de saúde, melhorar serviços de saúde para entregar melhor a saúde à população, estudar a causa da ocorrência de doenças, que é o que a epidemiologia nos permite entender, me levou a buscar a residência de medicina preventiva. E ao buscar a residência de medicina preventiva e entrar no HC, nós estamos falando de 1977. Eu me formei em 77, fiz o exame e entrei aqui no HC em 78. O HC, naquele momento, estava passando por uma transformação imensa. Bom, você já falou do Proasa. O Proasa começou lá em 76. Por que que o HC foi se meter a formar gerentes? Porque naquele momento quem formava gerentes era a Faculdade de Saúde Pública, mas com uma visão muito antiquada, uma visão ultrapassada, uma visão de um curso que foi um curso pioneiro na área de gestão hospitalar, mas que foi gestado em 1950, foi o primeiro, um dos primeiros cursos, aí no Rio tem também uma série de eh, mestres que tentaram e conseguiram criar cursos de formação de gestores, mas aqui em São Paulo, o primeiro foi a Faculdade de Saúde Pública, e era um curso voltado para formar gestores, médicos e não médicos, para atuar em organizações hospitalares, né? Naquele tempo tinha muito pouca atividade na área de atenção básica, né? Começamos a ter, na década de 50, a questão das mães, a questão das crianças, a questão das grandes epidemias brasileiras, né? Endemias, né? Tuberculose, a poliomielite, a malária, a mal de Chagas, enfim, essas preocupações todas, a lepra, todas essas preocupações existiam. E, naquele tempo, uma parte dessas doenças eram tratadas com isolamento, né? Então, o leproso, o tuberculoso e o paciente da saúde mental acabavam internados e jogavam a chave fora. Então, vivendo essa realidade, se perguntando de como mexer nessa realidade, eu fui parar na saúde pública e no HC. O HC, por sua vez, começou a formar gestores. Por quê? Porque achou que da Faculdade de Saúde Pública não conseguia dar conta da tecnologia. Em 1976, terminaram as obras que foram iniciadas em 1973 no Instituto do Coração. O Uhum, Instituto do Coração, em 1976, recebeu o maior pacote tecnológico de quem, naquele momento, era a ponta da instrumentação médica no mundo, que era a Hewlett-Packard. uhum, Recebeu os primeiros, naquela época a gente chamava de mini computador. O mini computador era um armário de 2 metros de largura por 2 metros de altura e 70 centímetros de fundo. Era um negócio imenso. Isso era um mini computador, né? Não existia personal computers em 1976, não tinha PC.
Era isso e tinha começaram a aparecer alguns microcomputadores que ainda não era a família dos PCs, a família dos PCs é do início dos anos 90. Naquele tempo a gente tinha TRS, tinha umas coisas diferentes, né? Você não viveu esse tempo, nem sabe o que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, máquina de computação naquele tempo eram grandes computadores, com capacidades violentíssimas de processamento eletrônico de dados, né? Eu me lembro de visitar lá no HC, na Prodesp, tinha lá um trambolho imenso que movimentava 5 gigabytes de, 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 E era de- impressionante, né? e era impressionante, tá certo? 5 gigabytes, aqui tem 16, tá certo? Mas é o que tínhamos, tá certo? Era isso naquele tempo, era isso. E essa coisa da tecnologia, a gente, nós médicos, profissionais de saúde em geral, mas nós médicos olhavam para aquilo e falavam, isso é para rico, isso não é para pobre. A tecnologia não era para rico, não era para pobre, né? Nós discutíamos muito essa história. O que a medicina pode fazer para mudar a vida? E a Uhum, conclusão era nada. Antes tem saneamento básico, tem uhum, comida, uhum. tem educação, depois, lá na frente, tem saúde. A revolução tecnológica que começa com o aparecimento de UTI, com o aparecimento da radioterapia, com o aparecimento da tomografia, da ultrassonografia, das drogas que permitem que a gente comece a fazer transplantes, tudo isso é final da década de 60, início da década de 70. Houve uma revolução tecnológica, né? A média de permanência de uma internação no HC na década de 60 era 15 dias a média de permanência. Hoje a média de permanência é 6 dias e está exagerada. Uhum. O que aconteceu, né? O número de antibióticos que apareceram na década de 70, a família da cefalosporina, a família dos aminoglicosídeos, só, é, começaram a aparecer as primeiras drogas biológicas. É, essa transformação, o mundo da saúde pública não sabia gerenciar. Quando Eu nós tive, eu falávamos, tive um privilégio de conhecer o neto do Fleming, sabia? Lá em Portugal, rapaz. parabéns. Agora, quando nós falávamos em complexo econômico industrial da saúde, na década de 70, a pessoa com a quem a gente estava falando tinha certeza que a gente estava xingando a mãe dele, Uhum, porque o imagino. complexo econômico industrial da saúde só servia para o lucro dos tubarões. Nós só viemos a sair dessa armadilha em 2007. 2007. Então, coisas fantásticas, né? Aconteceram nessa década de 70. A deshospitalização dos pacientes psiquiátricos, a deshospitalização dos pacientes de Hansen, a deshospitalização da tuberculose, isso foi década de 70 por causa Uhum. dessas transformações que ocorreram, né? Até então, lepra era para ficar isolado, tuberculose era para ficar isolado, louco não tinha o que fazer com ele, então tinha que ficar isolado. A década de 70 foi muito importante. Do ponto de vista das transformações sociais, no caso do Brasil, uma revolução demográfica. O mundo veio viver nas cidades. Uhum. O Brasil era 60% rural, se transformou hoje num país 85% urbano. As consequências disso foram tremendas, né? Nós não tínhamos Aedes aegypti nas nossas cidades. O Aedes aegypti voltou a se redomicializar a partir dos anos 80. Por quê? Porque mudou o padrão de viver. Nós urbanizamos a nossa população. Nós fizemos em 30 anos, entre
a década de 60 e a década de 90, o que os países europeus fizeram em 100 anos do ponto de vista de urbanização, com consequências. As comunidades, as favelas, são fruto desse processo de urbanização sem nenhum Uhum. tipo de planejamento, né? Mas quem foi morar, quem saiu da área rural e foi morar na favela, foi morar melhor do que morava na área rural. Uhum. Saiu Uhum. da Uhum. casa de pau a pique com cobertura de sapé. Por que que acabou? Por que que nós praticamente não temos mais casos de chagas, de esquistossomose? Por que que essas doenças mais endêmicas diminuíram, embora elas continuem presentes aí? Nós podemos discutir isso depois. Mas o que aconteceu foi a urbanização. Sair da casa de sapé significou sair da onde morava o Triatoma infestans, o barbeiro. É, sair das lagoas de coceira Uhum. e cagar no vaso, em vez de Uhum. cagar no lago, né, ou no rio. Isso acabou com a esquistossomose praticamente. Nós ainda temos ainda, né? Mas praticamente acabou. E isso é uma coisa positiva da vida urbana. Na maior parte desse país, hoje nós não temos, na maior parte mais urbanizada, nós não temos hoje malária. Nós tínhamos malária aqui em São Paulo, não temos mais malária. Não temos febre amarela aqui em São Paulo, não temos peste bubônica aqui em São Paulo. O que que é isso? É basicamente algo que ainda falta muito, chamado saneamento básico. Hoje, 100% da população urbana brasileira tem acesso à água tratada. Volta e meia você vê aí o povo falando, não, 85%. 85% da população tem acesso à água tratada. Agora, 85% da população é a população que mora em área urbana. Quem mora na Uhum. roça não tem água urbana. Ninguém leva cano para a roça. Nem na França tem cano, na maior parte da área rural da França, né? O que você tem alternativas, é água de poço, mas é a água certificada. Boa parte da população que mora no campo hoje no Brasil tem água de alguma forma certificada, né? Não precisa vir água da Sabesp, numa Uhum. propriedade rural, lá longe, né? E o esgoto? O esgoto é outra coisa que nós temos que andar. O esgoto tem uma capacidade de destruição ambiental muito grande. E aí, então, nós temos 50% do esgoto brasileiro coletado é tratado, embora praticamente um grande 70% da população brasileira hoje tem acesso a esgoto, não esgoto tratado, esgoto. Destino um pouco melhor dos dejetos. Então, o mundo melhorou na década de 70. Foi fruto da ditadura? Em parte foi fruto da ditadura, não há como negar que foi fruto da ditadura. Uhum. Foi fruto da ditadura. A ditadura matou gente, fez o cacete e tal, mas também aqui em São Paulo, por exemplo, a década de 70 foi fundamental para o saneamento básico, graças a pessoas que tinham a cabeça como um Walter Lezer, né? Tivemos Uhum. também um outro governador que pensou nisso. O Paulo Egídio Martins foi o cara que enterrou sei lá quantos 1.000 quilômetros de cano nessa história do saneamento básico aqui em São Paulo. E é por isso que nós, por exemplo, a cólera, não tivemos cólera. Por que não tivemos cólera? Porque tínhamos água tratada na maior parte do país. A parte do país que não tinha água tratada, no início da década de 90, tivemos cólera. Tivemos cólera no Nordeste, tivemos cólera no Norte, e acabou. Por quê? Porque estendemos as redes de água tratada para essas regiões. Então, essa revolução tecnológica estava acontecendo, entre outros lugares, no HC, com a criação do Instituto do Coração, com o negócio dos transplantes, com a atualização dos aparelhos de respiração, com a transformação no mundo da imagem. O HC precisava de gestores. E o HC foi construir seus gestores. Eu entro no HC nessa hora, né? O primeiro emprego meu no HC foi no Instituto do Coração. Eu era médico da equipe médica de prevenção da cardiopatia chagásica.
E aí Uhum. o diretor do Instituto do Coração falou: Você pode me organizar o ambulatório? E eu fui organizar o ambulatório. Passei um ano lá, ele falou: Olha, precisamos melhorar o nosso almoxarifado. Você pode ver o nosso almoxarifado? Eu fui fazer um curso de administração de suprimentos na Fundação, eh, da Fundap, a Fundação de Desenvolvimento Administrativo, de São Paulo, para aprender a fazer um conceito teórico do que é administração de suprimentos. E instalei lá o almoxarifado do INCOR, escrevi um livro sobre administração de materiais, dei muita aula de administração de materiais, porque ninguém se interessava por esse assunto tão herético, né? É uma coisa, administração de materiais é coisa de comunista, provavelmente, materialista, né? É o que também é um pouco verdade, mas enfim. é, E nesse momento, o senhor já tinha debandado da casa dos pais, já oh, estava casado, já tinha filho? Como é que é a conexão aí familiar ah, nesse teu momento de vida? eu era de Sorocaba e fui fazer faculdade de medicina em Jundiaí. Então, tinha uma república em Jundiaí. Ah, Eu, quando você vai para Jundiaí, você já não volta mais para casa. só nos fins de semana e para buscar dinheiro, né? Aí eu comecei a trabalhar também em E a 74 na tua faculdade. origem foi boa, professor? Teus pais te davam uma condição básica? Meu pai era padeiro e minha mãe era costureira. Então, nós tínhamos uma vida dura. A minha faculdade era uma autarquia municipal, a Faculdade de Medicina de Jundiaí, uma autarquia municipal, mas tinha pagamento. Então, eu fui um dos primeiros clientes do crédito educativo, naquele momento, através da Caixa Econômica Federal. E eu não tive nenhum problema importante durante a faculdade. O único problema importante que eu podia ter era acesso a livro, que livro é um negócio caro. Aí eu resolvi vender livro. Eu vendia livro da Ateneu, da Artes Médicas, eu era Para representante. comprar os seus. Eu usava os livros lá, vamos deixar assim, né? Eu usava os livros. Nem sempre comprava, mas eu usava os livros. Eu vendi livro enquanto eu não dava plantão. Quando no quinto ano eu comecei a dar plantão de interno, né? E ganhar um dinheirinho, eu parei de vender livro. Transferi a livraria lá para um aluno, Você vendeu muitos livros usados, né? usados por mim. Mas eu adorava. Eu sou um amante de livros e eu adorava os livros e adoro até hoje. Tem aqui uma biblioteca de 5.000 volumes. E isso Mas, cresceu sozinho ou teve algum estímulo familiar? não, isso A cresceu leitura. sozinho. Não, isso foi sozinho. Meu pai era um cinéfilo. Ele gostava, ele era um padeiro, um trabalhador braçal, quase, né? Mas ele fazia muito bons pães, o que ele gostava do ponto de vista cultural era de cinema. Você podia conversar horas a fio com ele, ele sabia o nome dos diretores, sabia o nome dos artistas, o nome dos filmes, tudo. Ele era muito, tinha uma memória muito boa, gostava de jogar xadrez, me ensinou a jogar xadrez, né? A minha mãe não, minha mãe era uma dona de casa que fazia costura, cortina, essas coisas, e cozinhava, né? Cozinhava loucamente. Então, e bem, cozinhava bem, que Deus a tenha. Mas não tinha nada muito intelectual lá em casa, né? Eu fui Único fazer medicina. filho ou Não, irmãos? eu fui fazer medicina, o do meio virou metalúrgico, fez cursos técnicos nessa área, era mandrilhador, e o menor fez direito e biologia, e tinha uma escola. Então, Tudo basicamente, homem. tudo homem. Eu me casei em 76, eu estava no sexto ano, com uma namorada que eu comecei a namorar no científico. Então, namoramos 4, 5 anos, casamos em 76. Eu fui morar com ela
em Campinas, porque ela estava terminando a faculdade de psicologia em Campinas. Depois nós viemos para Jundiaí, eu fiz o sexto ano com ela morando em Jundiaí, ela estava trabalhando, ela sempre arrumou emprego, trabalhava lá na PAI, um monte de lugar. Depois nós viemos para São Paulo. Quando eu entrei na residência do HC, nós mudamos para São Paulo. Ela foi trabalhar na USP, ela foi trabalhar na seção de seleção da USP. Fez lá um Uhum. concurso, foi trabalhar na USP. O primeiro filha, nasceu em 81, 5 anos depois de casado. Casamos em 76, em 81 nasce minha primeira filha, que hoje é fonoaudióloga, e em 86 nasce a segunda filha, que hoje é geógrafa, tá fazendo as coisas dela pelo mundo aí. Então, esse é o capítulo familiar, né? E eu sempre nessa área da gestão, mas Faz diferença as filhas e as netas? netos, tenho dois, um de cada uma. Veja, é fantástico você ter. Eu gostei muito de ter filhas, filhos, filhas, tanto faz. Para mim, tanto fazia. Eu fui um pai ausente, como um pai médico. Eu viajava muito, fiz muita consultoria. Esse campo da gestão, você não dá plantão, mas faz coisas parecidas. Mas mesmo assim, até 1983, eu formei em 77, até 83 eu dava plantão, para conseguir ter o dinheirinho a mais. Uhum. Então, eu fazia medicina, clínica médica, basicamente plantão em pronto-socorro, esse tipo de vida que não foi fácil, era uma vida estressante. O plantão de pronto-socorro Mas é tinha muito mercado fora de São Paulo, professor? Depois estressante. falou que quando você viajava para dar consultoria fora, Não, tinha essas. aí, veja, minha primeira consultoria foi na Nicarágua em 1980. Passei Ah, 15 tá. dias lá pela Organização Pan-Americana da Saúde. Depois eu participei da implantação do estado de Rondônia. Meio Entendi. Era casando público, coisas. né? Era público, um hospital público. O estado de Uhum. Rondônia era um território, foi transformado em estado e precisava ter infraestrutura. Então, eu fui contratado pela Fundap para ir fazer implantação de um hospital e da Secretaria de Estado da Saúde em Rondônia. Foi lá E seis vocês meses. conseguiam individualizar essa implantação ou vocês levavam um modelo que tinha já de sucesso? Não tinha nada pronto e não tinha nada que fosse totalmente zero. Você levava. A Organização Pan-Americana de Saúde sempre produziu muita documentação. A Organização Tá. Pan-Americana da Saúde nasceu antes da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde foi criada em 48. A Pan-Americana foi criada em 1906, 1907, uma coisa dessa. Uhum. E ela sempre teve muita presença na América e sempre teve uma presença importante também aqui no Brasil. E eu fiz muitas coisas pela OPAS, fiz muitas coisas como consultor pelo Banco Mundial, pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela Fundação Kellogg, um monte de lugares. Uhum. E aqui no Brasil, eu viajei de norte a sul, de leste a oeste, quando eu era diretor do Proasa, né? De 86 a 89, como diretor do Proasa, nós disseminamos cursos no Brasil inteiro, cursos de formação de gestão de pessoas, gestão de materiais, planejamento estratégico. E aí só entra no HC e ao mesmo tempo faz o mestrado? Eu entrei no HC em agosto de 80. Essas viagens era sempre um negócio complicado, que tinha que pedir afastamento, tinha que pedir licença, mas como tinha muitos organismos internacionais, vinha o pedido do organismo internacional, Aham, isso não, entendi. dava prestígio para o HC Para a também. instituição, lógico. Então, uma mão lavava a outra. Mas isso, Uhum. eu fiz muita coisa dessa. Eu entrei no HC, então, em 80, lá no Instituto do Coração. Fiquei até 82 no HC e entrei também no mestrado da Fundação Getúlio Vargas em 80
entreguei a minha dissertação em 86, fiz o exame, passei e tal, né? E aí entrei na Proasa e passei a fazer. Nesse meio tempo do HC também, eu saí do HC, fui ser coordenador da assistência hospitalar do estado de São Paulo, de 84 a 85. Em 85 eu fui ser superintendente superintendente administrativo do INAMPS em São Paulo. Enfim, vida que movimenta, né? Tem Nada, rodagem, né? muita rodagem, muita rodagem. Aí o Proasa foi um momento muito singular, importante, né? E a partir em 88 eu fui convidado a ser docente da Faculdade de Saúde Pública. Aí teve um concurso, foi um negócio complicado, que é o concurso público e tal. Eu fiz o concurso, passei, e comecei a trabalhar com uma carga horária, que é a carga horária que eu tenho até hoje na Faculdade de Saúde Pública, a carga horária de 12 horas semanais, é a menor carga horária da USP, 12 horas semanais, que permite que você tenha qualquer emprego de 40 horas em cima, Uhum. sem crime, né? E fui trabalhar na Faculdade de Saúde Pública. Lá eu entrei, fiz exame para virar doutor, entrei no doutorado em 96, quando eu também voltei para o HC, fui chefe de gabinete da superintendência do HC, depois fui diretor do Instituto Central do HC, que é o maior hospital aqui do complexo HC, com 1.000 leitos. E nesse meio tempo entrei no doutorado na Faculdade de Saúde Pública, desenhei um projeto de tese de doutorado e fiz o exame de qualificação para o doutorado. Fiz o exame de qualificação em 98. Mas E espera em aí, no 90, meio desse inteirinho aí, espera aí, deixa eu te é, interromper, sim. porque aqui o que que representava para você e para vocês a criação do SUS naquele momento? Tenta Não, contextualizar um pouquinho, veja, porque hoje é nós, fácil de nó- falar bem ou mal. nós vínhamos esse tempo todo discutindo a incorporação de tecnologia, estava caindo a ficha da incorporação de tecnologia e das transformações no mundo da saúde. Embora essa transformação tenha uma segunda revolução aí, que são os anos 90, né? Os anos Uhum. 90 viram uma segunda revolução, uma revolução na área da genética, na área das ciências cognitivas, essa coisa de implantes coclear, implante Sim. joelho mecânico, ou a articulação coxo-femoral, enfim. Então, a integração das ciências da cognição, a biotecnologia, a área da genética humana, né? E a área da processamento eletrônico de dados. Quer dizer, a duplicação da capacidade de processamento eletrônico de dados que vem desde os anos 60, né? A lei de Moore, né? A cada 18 meses você duplica a capacidade de processamento eletrônico de dados, tudo isso estava acontecendo. A década de 90 foi a década do aparecimento do PC e da web, né? A rede mundial de computadores. Isso Uhum. trouxe uma transformação em toda a atividade humana muito grande. Nessa década também aparecem os estentes, né? Então, a mortalidade por doenças cardiovasculares em 1975 nos Estados Unidos era de 350 por 100 mil habitantes. Em 2005, 30 anos depois, essa mortalidade cai para 150. De 350 vai Uhum. para Uhum. 150 por 100 mil, por 100 mil habitantes. Eles não emagreceram, eles não pararam de fumar, eles não pararam de beber, eles não fizeram nada para mudar o estilo de vida. Mas a mortalidade saiu de 350 para 150. O que é isso? São as novas drogas
a cirurgia cardiovascular, é o transplante, é o stent, não há dúvida. Então, Sim. aquilo que eu falava na década de 70, a Uhum, medicina uhum. não faz nada, mudou na década de 90. A medicina salva vidas. Precocemente diagnosticado, câncer tem cura. Diabetes tem tratamento e acompanhamento. Hipertensão tem tratamento e acompanhamento. Temos muito a fazer ainda, mas andamos bastante. E as doenças infecto-contagiosas não acabaram como a gente imaginava que fosse acabar quando descobrimos os aminoglicosídeos, esse monte de antibióticos que estão por aí hoje, mas hoje nós estamos sabendo que estamos fazendo bicho novo, né? De qualquer forma, a década de 90 foi muito importante para isso tudo. Eu passei esse período é, fazendo essas coisas todas aí, o Proasa, administração, formando gente, etc., a Faculdade de Saúde Pública, e acabei enveredando para ser professor da Faculdade de Saúde Pública, fazer o doutorado, enquanto assumia no HC a diretoria do Instituto Central. E foi eu acho que eu fiz muita coisa no Instituto Central do HC, uma transformação importante lá, principalmente do ponto de vista de planejamento, de gestão, de endereçamento do Instituto Central, que é onde tudo começou no HC, para uma nova realidade. Ao mesmo tempo, estava acontecendo a revolução do SUS. Revolução essa com a qual nós estávamos trabalhando desde a década de 70. Nós queríamos, nós sanitaristas, fizemos um movimento muito grande, o Centro de Estudos e Debates em Saúde, o SEBS, a criação da Abraço, Associação Brasileira Uhum. de Programas de Saúde Coletiva. Havia uma efervescência nos centros universitários, e particularmente nas disciplinas de medicina preventiva, para pensar um novo jeito de fazer assistência à saúde, que aumentasse o acesso à assistência à saúde e à tecnologia, né? Vacinas, nós criamos o PNI em 1975. Em 1975, o Ministério da Saúde passou por uma revolução. Tinha lá um trio de professores da Faculdade de Saúde Pública assessorando o Paulo de Almeida Machado, né? O professor Seixas, o professor o João Yunes e o Edmundo Juarez, né? Esses três caras foram muito importantes e o Ministério da Saúde foi transformado em 1975, que é o ano da criação também da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Não existia a secretaria. Antes era um órgão que ficava aí no Rio de Janeiro, que veio para Brasília só nos anos 80, que era o Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia. Uhum. Era o que existia de vigilância sanitária. E aí nasceu a secretaria. Bom, nós estávamos numa luta danada, todo o início dos anos 80 foi na tentativa de integrar o INAMPS, a medicina previdenciária, com a assistência médica prestada pelos estados. Assistência médica essa que expandiu muito. No início da década de 70, eu não sei quantos municípios nós tínhamos no início da década de 70, vamos supor que fosse 4.000. Dos 4.000 municípios que existiam no país, 20 tinham secretaria de saúde municipal. Não existia Que isso? atividade de secretaria municipal de saúde. Não existia atividade municipal de saúde. O que existia eram hospitais do Estado para atender pobre, para atender gente que não tinha dinheiro. As Uhum. Santas Casas, que atendiam os indigentes também, Uhum. e os hospitais privados, que explodiram durante a década de 70 por causa do processo de industrialização e urbanização, que os institutos não conseguiram resolver. Os institutos foram juntados no INPS em 1966,
Mas, em 1966, nós já tínhamos a medicina de grupo, que começa aqui no ABC, em 1956. Estávamos criando, em 1967, a Unimed, a Unimed Santos. Uhum. É, as empresas terem o seu próprio serviço de assistência médica começou lá em 1944 com a CACI, mas muitas indústrias, a Ford, a Volkswagen, criaram serviços médicos próprios. Por quê? Porque o IAPI não dava conta, o Instituto de Uhum. Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Seguro-saúde nasce no início dos anos 70. Então, isso tudo um mundo em transformação violenta e rápida. E no meio disso, a ditadura, pau, prende, arrebenta, mataram 400 pessoas. É pouco perto do que os argentinos mataram. Os argentinos mataram 30 mil pessoas, os chilenos mataram 5 mil pessoas, sei lá. Mas aqui matamos só 300 ou 400 pessoas, mas matamos. Matamos, impedimos as pessoas de se Perdeu muito amigo, manifestar. professor? Eu perdi alguns amigos aqui na Faculdade de Medicina da USP, inclusive. E muitos foram presos. Eu Uhum. conheci muitos deles que foram presos. É, essa transformação era a transformação daquele mundo. Nós, o tempo todo, lutamos pela transformação que acontece em 1986 com a oitava Conferência Nacional de Saúde, que bola o Sistema Nacional de Saúde como um Serviço Nacional de Saúde inglês. Nós estávamos olhando muito para Cuba também, mas eles não falavam que estavam olhando para Cuba, porque Cuba e o modelo inglês são muito semelhantes. Mas, Uhum. é, e a gente, olha, Cuba, não, em inglês, né? O General Practitioner, médico da estratégia de Uhum. saúde da família, etc. E isso, tivemos um momento político muito favorável para a saúde pública, que foi o que deveria ser o governo Tancredo, que foi o governo Sarney. Teve um espaço muito grande. Quem assumiu o Ministério da Saúde, o baiano lá, que agora não me veio o nome à cabeça, ofereceu espaço para a gente ocupar, né? Ao mesmo tempo, no Ministério da Previdência e Assistência Social, o ministério que tinha sido criado em 75, Uhum. o Ministério da Previdência e Assistência Social, é, o início do governo do Sarney foi entregue para um progressista que depois foi governador da Bahia, foi eleito governador da Eu fui Bahia, checando aqui. Roberto Figueira dos Santos ou Carlos Santana? Carlos Santana. Carlos Santana. Tá. Principalmente Carlos Santana. Esse foi o ministro que assumiu o ministério na gestão do, do, Sarney. do Sarney. E o Valdir Pires assumiu o Ministério da Previdência e Assistência Social. Os dois eram pessoas, como se diria hoje, progressistas, né? Sinônimo de Uhum. esquerda. Bobagem, não, tanto faz. Mas o fato é que houve conseguiram falar, né? E o presidente do INAMPES, que foi nomeado para essa foi o Magalhães, que depois foi candidato a governador aí do Rio. O primeiro nome dele não me vem à cabeça agora. Ele foi uma peça importante para a criação do SUS, né? Eu participei de assessorias nessa época, discutindo o que é que faz para o INAMPS e o SUS se transarem, né? E foi o que aconteceu em 1987, que foi a criação do Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, o SUDES. Uhum. E aí vamos para a Constituinte. E na Uhum. Constituinte, o jogo de forças permitiu que a gente escrevesse os artigos 196 a 200. A gente não achava que a gente ia conseguir, mas a gente conseguiu escrever uma Constituição cidadã. Uma Constituição que, pela primeira vez na história da República Brasileira, escreve sobre direitos. A Constituição de 87, de 88, fala de direitos.
É o direito à alimentação, o direito à educação, o direito a ir e vir, o direito à seguridade social, o direito à assistência à saúde, o direito à segurança pública. A Constituição fala de direitos. E isso foi uma transformação fantástica. Lógico que temos problemas de financiamento de todos esses direitos, Uhum, uhum. mas estamos avançando, numa velocidade talvez menor do que a que deveríamos, mas estamos avançando. E aí eu passei esse tempo nessa luta, vai para cá, vai para lá, volto para o HC, vou para o Instituto Central, entro lá para fazer meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública, estou dando as minhas 12 horas semanais de aula na Faculdade de Saúde Pública, atualizamos os cursos de administração hospitalar da Faculdade de Saúde Pública, e aí eu, de repente, fui convidado para ir fazer vigilância sanitária, né? No final do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, o Serra vira ministro, e nós tínhamos tido alguns encontros aqui em São Paulo no governo Montoro. Ele me convida para ir para ser secretário de Vigilância Sanitária, com a missão de criar a Anvisa. Eu vou para lá em agosto de 98, em abril de 99 a Anvisa começa a funcionar. E aí eu fico no Ministério até fevereiro de 2003. E E aí vem, muda para Brasília todo mundo ou fica indo e voltando? mudei só eu. Fica indo e voltando, com muito cuidado, por causa das viagens que não podiam, né? Uma parte das viagens tinha que ter o que fazer para viajar. E a gente dava um jeito, né? Hoje está muito mais difícil isso, né? Naquele tempo era mais fácil. Mas de qualquer forma, a família ficou aqui, eu fui para lá. E a razão pela qual eu fui para lá e a família ficou aqui, porque no meu caso, um cargo político como é o de presidente da agência, todo dia era dia de voltar. O presidente da agência é indemissível, mas eu não aceitaria trabalhar com um ministro que tivesse contra o que tivesse. Então, durante o meu período de Anvisa, eu pedi demissão por escrito 3 vezes ao José Serra. Ainda está vivo e pode comprovar isso. Hum. Agora, continuei, iniciou o governo do PT, o governo do PT começou a me olhar mal, porque eu era um tucano, na opinião deles, e a Marta Suplicy me convidou para ser secretário municipal de saúde. Isso é Eu impressionante, esses rótulos, né? E eu saí lá do PSDB, que disse que eu estava no PSDB, e vim aqui para o PT, lugar que eu nunca ocupei. Eu nunca fui nem PSDB, nem PT. Não militei nesses partidos. Então, aí passei 2 anos aqui na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Depois saí da Não, secretaria mas peraí, outro em ponto que eu tô 2004. curioso, pô. E a rebeldia das duas filhas, pô? Momento de adolescência. E aí, quebrava o pau ou não? Alinhava, fluiu tudo na boa ou foi um caos total essa ida para Brasília? Foi difícil, não foi fácil. A menor deu bastante trabalho. Mas a minha esposa era psicóloga e ela Tá foi bom, salvou fantástica. tudo. Eu a perdi. A minha esposa morreu em 2010 com câncer de Meus intestino. pesos, professor. Eu adorava ela, vivi muito bem com ela. Nós casamos em 76 e ela se foi em 2010. Em nenhum momento a gente teve nada grave para se separar. Mas, enfim, é a natureza, né? E aí eu saí ela segurava as pontas aqui em casa, como eu Sim, disse, eu fui um pai ausente, né? Mas as minhas filhas me adoram até hoje. Eu as apoio em tudo que elas querem fazer, na medida do que eu consigo fazer para apoiá-las, né? Mas, de qualquer forma, em 2005 eu fui parar no Hospital Sírio-Libanês. Me convidaram para ser o responsável pela área de não, isso aqui eu filantropia. tenho que te falar, que quando eu gravei com o Chape falou que só foi
conseguiu porque tinha um professor assim, espetacular que estava lá, pô. Ele exagerou, mas tudo bem. Assumi, em 2005, eu comecei trabalhando na área de filantropia. Em 2007, o diretor, que era o Maurício Sesquim, que inclusive tinha Uhum. sido da ANS, ele me convida para. Ele fala: Olha, eu vou sair, eu tenho o que fazer, não sei o quê. Eu vou sair, eu gostaria que você ficasse no meu lugar junto com o Paulo Chapchap. Vai, olha, vamos em frente. E aí negociamos lá com o conselho de administração do hospital. E eu assumi como CEO do hospital, o Paulo como responsável pela área de planejamento. Eu fiquei de 2007 a janeiro de setembro de 2007 a janeiro de 2016. Você Mas eu gostou achei que disso, hein? foi o tempo de construir o prédio novo. Nós duplicamos o Hospital Sírio-Libanês, um investimento de 1,5 bilhão de reais, tanto do ponto de vista de obra quanto do ponto de vista de tecnologia, uma obra de 85 mil metros quadrados de carpete, com o que há de mais moderno em termos de edifício hospitalar. Eu já Grande. escutei o senhor falando inúmeras vezes que não existe saúde pública e saúde privada. Existe uma saúde que a gente precisa oferecer para a nossa população. Porém, preciso perguntar se não foi, de certa forma, conflituoso essa entrada aí na medicina privada, vamos colocar assim, depois de tanto tempo batalhando na saúde pública. O Hospital Sírio-Libanês, quando eu assumi lá a direção, era uma instituição que não tinha regularizado a sua situação do ponto de vista de ser uma instituição filantrópica junto ao governo federal. Uhum. E eu participei do grupo e com outros 5 hospitais criaram o que hoje é chamado de PROAD. E o que regularizou a situação desses 6 hospitais e o Sírio-Libanês. Nesse caminhar, e comigo lá como CEO do Sírio, ele assumiu a direção do Hospital Geral do Grajaú, que é um hospital de 300 leitos que atende numa periferia extremamente pobre da cidade de São Paulo. Assumimos a direção do Hospital Regional de Jundiaí, que é um hospital que só atende SUS também, e do Hospital Municipal de Pediatria, Hospital Municipal Menino Jesus, fica ali na Rua dos Ingleses, na Bela Vista, aí, nos Jardins. Esses 3 hospitais, hospitais do SUS, estão sendo gerenciados pelo Sírio-Libanês enquanto S. Assumimos também outras unidades do município. Eu acho que eu contribuí eu acho que eu contribuí muito mais Uhum, uhum. Sírio-Libanês SUS do que para o Sírio-Libanês privado, transformando o hospital em Isso é muito interessante. OS. Eu nem sabia dessa vertente toda do Círio. Quando eu conversei com o Chap Chap, ele falou exatamente isso, né? Desse lado todo aí que existe de atendimento, que acho que grande parte da população até Mas não conhece. não é só o Sírio. O Einstein, nesse meio tempo, Sim, verdade. assumiu o hospital lá do M-Boy, agora está com esse hospital aqui em Santa Catarina, que é o hospital escola do curso de medicina deles. O hospital alemão assumiu o hospital lá em Santos, o antigo hospital dos estivadores de Santos. A Beneficência Portuguesa fez alguma coisa dessas. O hospital lá do Rio Grande do Sul, Moinhos de Vento, Moinho de vento. Uhum. construiu um hospital, que é Sim, sim, sim. Espetacular, né? o Hospital da Restinga. O HCOR, eu não sei o nome, mas ele também assumiu um hospital por aí. Então, isso não foi o Círio que fez só. Eu estava lá na hora que isso foi feito, eu acho que eu fui uma das pessoas que fez isso. Mas todos nós fizemos juntos, viu, Ricardo? Não, mas é um movimento muito relevante. Eu acho importante de pontuar, né? Porque acaba que fica com essa cabeça
É que você estava falando no início, né? Da gente não poder ter dicotomia, né? Mas infelizmente a gente hoje vive muito dessa forma, né? Se está de um lado, está errado, se está do outro, está certo, e é difícil de Essa, pensar um essa pouquinho. história dos girondinos e dos jacobinos, uma hora vai ter que Exato. acabar. É uma bobagem, né? Não tem gente de esquerda e de direita, tem gente que quer o bem de toda a sociedade. Eu acho que eu me incluo nesse pedaço, sem ser de direita ou esquerda. Depois desses 40 anos aí que a gente está caminhando para completar de SUS, como é que é teu ponto de vista em termos de primeiro, aí meu ponto de vista, só para deixar aqui, eu acho que a gente precisa valorizar mais o SUS, como os ingleses valorizam o NHS, e parabenizo, agradeço a conquista toda que você ajudou a gente a ter. Mas a gente deve ampliar e gerar mais acesso no SUS, ou a gente deve mudar alguma coisa que no momento passado a gente precisava conquistar? Como é que é a tua visão depois desse tempo todo aí de estrada? A minha visão é a seguinte: nós estamos construindo um país. Dentro desse país, um país mais igualitário, um país que seja menos racista com os negros, com os pardos. 56% da população brasileira se autodenomina negra ou parda. Mas a população carcerária do país é de 70% de negros e pardos. Alguma coisa está errada. Então, nós temos muito o que fazer nesse campo de criar um país mais igual para todos. Pois bem, então estamos construindo esse país e esse país mais igual. Eu trabalho no setor saúde. Eu quero o setor saúde. O que que eu quero do setor saúde? O setor saúde melhor. É, qual é a chance de conseguir isso com o setor privado? Não vejo essa possibilidade. Por quê? Porque o custo da assistência médica no setor privado é impagável pela população. Uhum, Estamos fazendo um sistema de saúde que consegue. Veja, o per capita da assistência médica supletiva o ano passado foi em torno de R$ 5.000, o per uhum, capita. O per capita do SUS foi em torno de R$ 2.000. É o que temos. Não temos 5.000, temos 2.000. uhum, Então, até onde nós vamos ter assistência médica privada? Se a assistência médica privada conseguir melhorar a sua eficiência, eu já estive lá e acho que é possível fazer isso, né? Principalmente se conseguir fazer porta de entrada, regular, tem que regular. uhum, uhum, Eu acho que dá para chegar em 30% da população, se abaixar o custo e aumentar a eficiência. Agora, o resto da população vai depender de SUS. Na Inglaterra tem sistema médico privado, atende 5% da população, o resto depende do NHS. Né? A maioria dos países tem essa duplicidade de solução. Agora, quando é que nós vamos ter um SUS melhor? Um SUS que construa essa igualdade. Hoje, 95% das cirurgias que são feitas no SUS são abertas. Só 5% é por vídeo. Tem cabimento fazer cirurgia aberta no século XXI, quando nós estamos fazendo robótica? Não, não tem. Então, por que que eu não faço videolaparoscopia? Não tem dinheiro, né? Então, nós temos um caminho. Esse caminho é o caminho da saúde? Não, não é o caminho da saúde. Não tem torre de marfim. É o caminho da saúde, da educação, do emprego, de transporte coletivo, da segurança pública. É o caminho de uma sociedade melhor. A gente, quando pensa em saúde, imagina que nós vamos conseguir construir um puta SUS e a educação vai continuar uma merda. Não existe isso. uhum, Nós vamos conseguir melhorar tudo ou não vamos conseguir melhorar nada. Não tem uma saúde melhor sem tudo estar melhor. Então, nós, da área da saúde, às vezes perdemos de vista isso.
Tá? Precisamos aprender que nós vamos conseguir sim fazer esse caminho, vamos conseguir sim levar tudo isso para frente, mas é tudo isso. E a saúde vai junto, como tem ido. A saúde melhorou muito nos últimos 30 anos, que são os anos do SUS. E a educação também melhorou muito. Estamos tendo hoje, em boa parte do país, a expansão do tempo integral nas escolas. Isso o que que é? Isso é uma revolução na educação. Temos muito o que fazer, mas caminhamos. Segurança alimentar, fora esses malditos 4 anos que nós passamos, é um Uhum. negócio fantástico. Nós conseguimos acabar com desnutrição no país. A desnutrição voltou nesses 4 anos. Aliás, são quatro que eu acho que a gente tem que falar 6. Porque eu acho que o desastre que aconteceu na sociedade brasileira tem nome e endereço. É a Emenda Constitucional 95, de 2016. A Emenda Constitucional 95 paralisou os gastos públicos e fez um desastre em todas as áreas sociais. Voltamos a ter fome. é, a, a, a curva de vacinação brasileira, que estava em 95%, caiu para 65% a partir de 2016. Né? O Temer era só um cara bonzinho, mas esse cara bonzinho permitiu que sacanagens imensas fossem feitas no Ministério da Saúde e em todo o governo. Né? Uhum. Não dá para olhar para o Temer como sendo um cara bonzinho. Não estou discutindo se Dilma foi um Uhum. problema ou Uhum. não. Estou discutindo o que foi feito a partir de 2016. E o que foi feito a partir de 2016 foi a coisa mais importante é o déficit zero. O resto que se foda. E quem que se fode? O povo. Uhum. Né? Esta discussão, por exemplo, que o Lula está levando agora, você olha, tudo bem, vamos buscar esse tal do déficit zero, mas não podemos deixar as pessoas passar fome, não ter local para se internar. Tem que ter um pouco de equilíbrio nesse sentido. Uhum. Ou nós vamos para a barbárie. Não tem meio caminho nesse negócio. Então, o déficit zero é igual a uma capacidade de ajustar, a capacidade de tributar e a capacidade de gastar, que o país não é civilizado para ter. Nós vamos ter essa capacidade, como os países europeus têm. Os países europeus têm déficit zero, na maior parte deles. Como é que conseguiram? Como é que encaixa esse ponto que o senhor está alinhando no pensamento do gestor, em que o controle do teto faz super sentido e facilita, né, você ter aonde você pode chegar, e ao mesmo tempo, do outro lado do sanitarista, do médico, até assistencialista, que quer oferecer o melhor para o paciente, e não necessariamente nos cuidados, e sim em alimentação, e sim em saneamento e afins. Existe esse equilíbrio? Veja, cada um faça a sua parte, da melhor maneira que conseguir. Nós vamos conseguir melhorar. Se cada um fizer a sua parte, esses dias eu estou numa discussão aí com o pessoal da área de engenharia clínica que fala, olha, nós não deveríamos permitir que houvesse cirurgia robótica no SUS. Nós não deveríamos permitir que existisse cirurgia robótica no HC. O HC forma a gente, mas o SUS nunca vai ter cirurgia robótica. Cirurgia robótica é muito cara. Olha, se nós estivéssemos usando esse critério, nós estaríamos parados no tempo em algum lugar aí para trás. Nós não íamos ter cirurgia videolaparoscópica, porque hoje ainda não temos no SUS cirurgia videolaparoscópica. Remédios que hoje nós temos incorporados, sei lá, um adalimumab. Adalimumab gasta 30% do dinheiro que o Ministério da Saúde gasta com remédio. Então, não vamos ter adalimumab? É, tem aí esse remédio novo aí, para esclerose lateral amiotrófica. Uhum. Esse remédio custa 5 milhões por tratamento.
salva a vida de uma criança. No Brasil, nós temos, em tese, cerca de 200 a 300 crianças que nascem por ano com EMA. O que vamos fazer com elas? Vamos matá-las, as crianças? Vamos deixar elas morrer? Não, eu acho que não. Uhum. Agora, como é que faz para pagar? Como é que faz para... Olha, se der para planejar, fantástico. Se não der para planejar, nós vamos fazer fazendo. Uhum. E eu acho que, para isso, nós temos que ter uma sociedade que tenha capacidade de gritar, de falar, de exigir, de pedir. Se nós tivéssemos usado esse tipo de raciocínio, o Brasil hoje, do ponto de vista da AIDS, seria a África do Sul. Uhum. A África do Sul tem hoje cerca de 15% da população infectada pelo vírus do HIV. Nós temos um pouco menos de 1 milhão de pessoas infectadas pelo vírus do HIV. Por quê? Porque nós assumimos usar a tecnologia existente para tratar os pacientes com AIDS, os portadores do vírus da AIDS. Então, é uma coisa muito difícil, porque a gente pensa cartesianamente, né? Uhum. Isto, depois aquilo, né? Primeiro o salário, depois o trabalho. Se a gente Uhum. pensa cartesianamente, não tem solução para problema nenhum, porque os problemas são todos muito complexos e eles aparecem para a gente de uma forma diferente. Então, é por isso que eu disse, cada um faça a sua parte. Faça da melhor maneira possível. A gente vai conseguir fazer com que o caminhar vá arrumando as coisas e a gente vá avançando como nós temos avançado hoje em dia. E o pessoal, nos dias 23, 24, 25 de abril, em Tocantins, Gurupi, vão Gurupi. escutar tudo isso. Gurupi, perdão. Vão escutar tudo isso e muito mais no 5º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada, organizado aí muito aí por Dr. Gonçalo Vecina, é isso? Gonçalo Vecina e o Renato. O Renato é o pai da Renato história, Gomes, né? né? Renato Gomes O é o pai da pai da história, é história. verdade. Pai da história. Ele só me Ele está convidou fazendo um trabalho muito legal com para isso. ajudá-lo. Eu tive em Goiânia, ele fez um desses eventos, depois ele fez lá em Cascavel, também um lugar meio fora de mão para ir, mas foram eventos muito importantes. Eu acho que disseminar esse conjunto de conhecimentos, esse conjunto de discussões, é muito importante, sabe, Renato? Porque o que você está fazendo aqui também é muito importante. Parabéns para você. Não, maravilha, professor. Olha aqui, eu falo que eu estou tendo o privilégio na minha vida de passar o tempo com umas pessoas aí brilhantes que eu admiro imensamente e tenho algumas horas aí dessa da minha vida que é aquela história que o meu dia valeu a pena. Então eu queria imensamente te agradecer pelo seu tempo. Pô, maravilhoso, uma aula. Já assisti inúmeras palestras suas e sempre brilhante nas ideias, impressionante aí como com tanta experiência consegue conectar todas as ideias com uma clareza absurda aqui, dentro da minha dificuldade, do meu TDAH aqui, consigo entender tudo. Então, obrigado, parabéns aí para tuas filhas aí por te ter aí, para sua digníssima esposa aí que passou essa vida toda contigo, já não está mais nesse momento, mas são aí umas Mas eu privilegiadas. arrumei uma nova, viu? Eu arrumei Ah, uma nova. então... Estou bem com essa nova também. Eu arrumei uma nova em 2012. Esta jornalista. Estou indo muito bem com a Pô, jornalista. ainda bem que você não me deixou com essa garça, hein, pô? Como é que eu ia acabar aqui, pô? Deus quiser, o episódio vai explodir, entendeu? Uma divulgação maravilhosa. Poxa vida, aí eu ia arrumar problema para ti, hein? Professor, Ia. obrigado, tá? De verdade, parabéns aí Muito obrigado. e muito, 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 muito obrigado mesmo. A gente podia ficar aqui horas e horas e horas, mas Eu gosto disso porque eu passo a limpo as coisas que eu estou fazendo, sabe?
Maravilha. Pessoal, Muito parabéns obrigado. aí. Você é um daqueles que motiva a gente e dá vontade de tentar e recomeçar e fazer diferente. Obrigado mesmo aí pela participação. Um Pessoal, abraço para fica com Deus. você. Até terça-feira. Vai com Continue, Deus. continue valente. Tá bom, vamos sempre para frente. Um abraço. Tchau, tchau.